A morte. Vamos falar um pouquinho sobre a morte. O meu familiar morreu, faleceu, né? Simplesmente fomos lá ao velório, houve o sepultamento e morreu meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu familiar, o ente querido, morreu. Aí o que que acontece? Fica na gente aquela tristeza, porque muitos ainda não compreendem, né? O que é morrer, para onde que vai, né? O nosso familiar, aquele que estava dentro daquele corpo ali, tinha alguma coisa ali que fazia aquele corpo se mexer, fazia aquele corpo se movimentar, raciocinar, pensar, estudar, trabalhar. Aonde foi aquilo que animava aquele corpo? Então, nós vamos falar um pouquinho assim sobre a morte física, porque a espiritual na realidade não existe. O que animava aquele corpo? Era um espírito, né? Isso em todas as religiões tem esse conhecimento, um espírito. Agora, cada religião tem a sua concepção, né? E eu não estou aqui para criticar nenhuma religião. Todos os seus conceitos, os seus ensinamentos devem ser respeitados. Cada um dentro e vai curtir aquele momento da morte da maneira como aprendeu. Para onde vai aquele espírito que animava aquele corpo? E por que ele morreu deste ou desse jeito? Meu Deus, que tristeza agora dentro de mim. Perdi a minha filha, perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe. E agora? De que valeu toda a sua existência aqui na Terra? De que valeu todo o seu estudo, o seu trabalho, todo o seu progresso? Será que realmente acabou tudo ali, naquela sepultura, onde é depositado o corpo físico? Ali parou tudo? Acabou. Aí, segundo algumas concepções, né, existe o céu, existe o inferno, existe o purgatório, mas na realidade, juntando tudo, então existe um espírito. Se quem estava naquele corpo foi para o céu, foi para o inferno, foi para o purgatório, então é alguém que foi para lá. Esse alguém é o espírito, que é o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe. Foi para algum lugar. Essa é a concepção que nós temos mais generalizada atualmente ainda. Bem, se nós pararmos para pensar, dentro do Espiritismo, o Espiritismo nos ensina que após a morte física, o espírito ele prevalece, então ele sobrevive, não é mesmo? Mas o Espiritismo nos conforta e nos consola dizendo: o teu familiar, o teu ente querido, ele está numa nova faixa de vida. Ele retornou para a espiritualidade. E o Espiritismo faz com que tiremos da nossa cabeça aquele conceito de que meu filho está lá no inferno, meu filho está no céu, meu filho está no purgatório, né? Não estou atacando essa concepção, mas o Espiritismo nos dá uma visão diferente. O Espiritismo nos diz que ao morrermos, né, o nosso espírito ele vai permanecer com a sua individualidade. Ele vai continuar tendo os mesmos sentimentos, os mesmos prazeres, as mesmas sensações, o mesmo amor, o mesmo ódio. Nada disso se acaba, porque é o que é do espírito. O que é do corpo? O que é do corpo? O do corpo é somente os órgãos físicos, né? Mas do espírito não. É tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo que a gente faz de bom, de ruim. E muitas pessoas falam comigo e falam: poxa, mas então
Onde está o meu filho, que eu sinto a falta dele, da minha filha, que eu queria ela aqui do meu lado, mas eu não posso, eu não posso. Por que eu perdi? Um dia todos nós vamos retornar à espiritualidade. Um dia todos nós vamos morrer. Essa é uma verdade, né, que não pode ser mudada. Então a morte é para todos e nós devemos nos preparar para a morte. Então o seu ente querido, né, ele vai estar lá na espiritualidade, localizado numa posição, numa situação de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu esclarecimento. Os Espíritos nos ensinam muito sobre isso. As pessoas que aqui na Terra eram muito apegadas aos seus bens materiais, os quais ele não tem como levar lá para a espiritualidade. Não importa se ele está no céu, se ele está no inferno, se ele está no purgatório, mas ele não vai levar nada para lá. As suas fazendas, os seus automóveis, as suas propriedades, ele não vai levar o seu dinheiro, a sua posição em termos de emprego, se era um político, se era um padre, se era um pastor, se era um dirigente espírita, se ele era um grande evangélico, ele não vai levar nada disso para lá. Ele vai levar somente as suas conquistas boas ou as suas conquistas más. Então o seu ente querido lá na espiritualidade, ele vai estar numa situação de acordo com a sua evolução, com a sua doutrinação, porque a vida espiritual é a verdadeira. Então, se nós somos pessoas boas, a gente vai estar localizado num lugar bom. Se nós somos pessoas más, a gente não vai estar num lugar bom. Mas as oportunidades são dadas a todos, mesmo aos que acertam e os que erram. Que oportunidades são essas? De reajuste, de nos corrigirmos perante as leis de Deus, porque as leis de Deus é amor. A lei de Deus é a essência do amor. Então, se nós estamos dentro dessa essência, se nós fomos pessoas boas, se nós somos pessoas caridosas, pessoas assim um pouco mais espiritualizadas, um pouco mais desapegadas às coisas da matéria, então a gente vai estar assim, numa situação um pouco mais tranquila. Mas se nós formos pessoas más, criminosos, bandidos, essas coisas todas aí, que é o que temos muito, nós vamos estar numa zona, né, referente ao nosso grau de evolução espiritual e naquela faixa vibratória de acordo com o que nós vibrávamos aqui na Terra, que nós vivemos aqui na Terra. Um criminoso, um grande criminoso, uma pessoa muito má, que só praticava o ódio, que matou várias pessoas. Nós temos aí grandes exemplos dessas pessoas que provocam essas guerras, que ceifam milhares e milhares de vidas, né? São pessoas autoritárias, abusivas, né? E eles não vão estar lá do lado daquele que foi bom, que foi uma pessoa caridosa, religiosa, foi um bom dirigente espiritual. Não, ele vai estar onde ele tem que estar, mas ele vai receber a mesma oportunidade de se reajustar, de aprender, ele vai ter a oportunidade de pedir perdão a Deus, e esse perdão lá na espiritualidade é somente Deus que reconhece. Abaixo de Deus temos o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse arrependimento, esse pedido sincero que vai ser ouvido. E é isso que vai ser colocado ali. Não, vamos então dar uma nova oportunidade para esse nosso filho, para esse nosso irmão. Então todos têm as mesmas oportunidades. Geralmente, você perdeu o teu filho, você perdeu a tua filha, né? Ou você perdeu o teu ente querido. Existe lugares na espiritualidade, como o Espiritismo nos ensina, né, que diz, todo espírito, ao retornar à espiritualidade, ele vai ser imediatamente muito bem recebido, muito bem amparado. Todos, sejam bons ou sejam maus, ele vai ter a recepção adequada à vida que ele tinha aqui na Terra.
tá bom? Então, as pessoas mais boas, né, vão ser recepcionadas, em primeiro lugar, por espíritos socorristas, que trazem dentro deles muito amor, muita benevolência, e por conseguinte, com o passar do tempo, são os seus familiares que vão recepcioná-los, que vão dar a eles, seus familiares que já estavam lá na espiritualidade, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, o filho e a filha que vai receber o pai e a mãe. Então todos são amparados. Esse filho passou por uma doença, uma enfermidade muito grave, ele precisa de um reajuste, ele precisa de um tratamento. Então os espíritos recebem um tratamento, né? Ele recebe ele passa por um aparato de socorro muito grande, cada um de acordo com a sua necessidade, para que ele seja tratado, para que as sequelas da enfermidade que foi grave possam ser limpas. Isso vai depender muito da aceitação do espírito. Eu cheguei aqui na espiritualidade, nossa, não vai falar que eu morri. É assim, não é verdade? Eu não acredito, porque para mim, o que eu conhecia é que depois que eu morri, acabava tudo. Ou então que eu estava lá no céu, que eu estava em outro lugar lá. Mas eu estou num lugar até que bom. Mas mesmo assim eu não aceito a minha morte. Então vai tudo da sua aceitação, né? E isso é questão de tempo. E é um tempo que nós desconhecemos, porque para o tempo de Deus é infinito. Então, mas todos vão ser muito bem amparados, recepcionados, encaminhados para tratamentos. Muitas pessoas questionam, no caso dos suicidas, existem locais na espiritualidade, colônias espirituais, que recebem os irmãos que cometem o suicídio, seja um suicídio voluntário ou involuntário, né? Mas eles transgrediram uma lei de Deus, que é ceifar a própria vida. Então isso tem que ser reajustado, isso tem que ser corrigido, porque as leis de Deus a gente não pode, de maneira alguma, contrariar. Se contrariarmos as leis de Deus, nós vamos ter que responder por aquilo e nós vamos ter que aprender a respeitá-las. Existe, segundo a espiritualidade, inclusive tem uma colônia na espiritualidade que se chama Maria de Nazaré. Eu já conversei com vários espíritos desta colônia. Essa colônia, ela foi criada, né, por Maria de Nazaré, Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, a nossa mãe do céu. Os católicos a veneram a Nossa Senhora, né? A mãezinha do céu, e ela também é a minha mãezinha do céu. E Maria, ela pediu autorização ao Senhor Jesus para que ela criasse um local aonde, porque Nossa Senhora sempre foi um espírito de muito amor, de muita ternura, de muita compreensão. Ela falou: filho, por favor, me deixa eu criar um local onde eu recepcione exclusivamente os nossos filhos que vêm da terra através do suicídio. E Jesus permitiu, então foi criada a colônia Maria de Nazaré. Então muitos, não todos, mas muitos suicidas vão também para esta colônia Maria de Nazaré, mas existem outras colônias, onde os espíritos são levados para passar por um período de tratamento, de readaptação, de corrigenda, que também se dedicam aos suicidas, né? E existem locais, então, os que morrem pelas drogas, né, por overdose, ou que tiveram o fim de sua vida por causa das drogas, por causa do crime, também tem o seu lugarzinho lá, onde ele vai ser muito bem amparado e conduzido, ele vai ser muito bem recebido lá, tá? Porque é aquela faixa vibratória que ele está embutido, tá certo? Então, quando chegamos na espiritualidade, nós não vamos receber de imediato aquela grande punição e cobrança. Não. Tudo depende da nossa própria consciência. Lá na espiritualidade, o que nos julga somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Existe as zonas inferiores da espiritualidade, para onde são levados, onde ficam os espíritos muito perversos, cruéis. E ali é uma zona inferior. E talvez
seria o tão conhecido que se fala do inferno, né? Mas lá não tem fogo não, mas lá é uma zona inferior de muito sofrimento. É ali a cobrança mental, né? Psíquica ali do espírito é intensa. É um ambiente ruim, feio, tenebroso. Ele vai ter que passar por ali pelo umbral. Até chegar o momento em que os espíritos de luz vão ver aquele filho já está começando a demonstrar o seu arrependimento e a dedicar-se mais a procurar ao nosso Deus. Então ele sempre é retirado e encaminhado para outros lugares para um tratamento. Então ninguém fica desamparado. Tá? As pessoas esperam as psicografias. Eu faço várias psicografias, já fiz muitas, dos nossos irmãozinhos que estão lá na espiritualidade. E eles só podem se comunicar quando lhes é autorizado, quando os espíritos superiores é conveniente que essa mensagem chegue para essa ou para aquela família, para esses ou aqueles pais, enfim. Aí eles fazem a psicografia, eles escrevem, se eles não estão em condições de escrever, alguém escreve por eles, o médium recebe aquela informação com ricas em detalhes, que somente a pessoa e o espírito, né, o familiar encarnado e o espírito desencarnado é que conhece, o médium não conhece nada. Né? Então vem aquela mensagem bonita, de conforto, de paz, e eles sempre pedem, papai, mamãe, filho, filha, prossigam a sua vida, me ajudem com preces, me ajudem com orações. Eu estou aqui, eu estou em estudo, eu estou trabalhando, eu continuo vivendo. Eu visito vocês sempre que me é permitido, eu escuto o seu choro, eu enxugo as tuas lágrimas. Quando posso e consigo, eu toco você. Então, eles permanecem totalmente com a sua individualidade preservada. E quanto mais eles vão evoluindo, fica mais fácil o contato deles com a gente. Quer dizer, então não acabou tudo na sepultura. Lá no túmulo, lá no cemitério. Lá no cemitério está somente os despojos físicos. Tá? Eu vou ao cemitério porque eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá levar flor, levar isso, levar aquilo. Segundo muitas mensagens que eu já recebi, tantos outros médiuns também falam sobre isso, né? O espírito, de acordo com a sua evolução, ele não está ali na sepultura, né? Então tudo que você vai fazer ali é um capricho seu, vai ser bom para você. Daquele momento, vai fazer com que você se conecte com o espírito. Mas não é tudo aquilo que você está pondo ali que vai atraí-lo, não. É o seu pensamento, é o teu amor, é a tua lembrança. E isso você pode fazer em qualquer lugar, tá? Em qualquer momento, porque o que funciona é o pensamento, não são os objetos materiais. Então, o nosso familiar desencarnado, ele permanece vivo. E um dia nós estaremos com eles. Vamos confortar o seu coraçãozinho. Vamos crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala muito sobre isso, é que as pessoas não se interessam em ler o Evangelho, em realmente analisar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem vários momentos em que Jesus fala sobre a reencarnação, sobre a sobrevivência do espírito. Tanto que se o espírito não sobrevivesse, por que Jesus ia curar aquelas pessoas todas lá? Na verdade, por que Jesus dizia, olha, eu te curei, vai e não erres mais? Mas é só para aquela vida? Ué, não, o que Jesus queria dizer é para que você não cometesse o mesmo erro, tanto nessa vida que você ainda se encontra, como nas outras que vão vir. Diante de Nicodemos, quando Nicodemos travando um diálogo com Jesus Cristo, e Jesus perguntou, fez uma pergunta ao Senhor Jesus, né? E que Jesus respondeu que era necessário nascer de novo. Pronto, tá lá, vai lá, estuda o que Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? É necessário nascer de novo. O que é espírito e o que é matéria.
né? E ele diz ali, se eu vos falo das coisas deste mundo, jamais, e você não me entende, jamais ireis entender se eu vos falar só do Espírito. Porque o povo daquela época não estavam preparados para absorver todos os ensinamentos que Jesus, um Espírito puro, né, de uma elevação espiritual altíssima, se ele fosse transmitir realmente todo o seu conhecimento, naquela época ninguém compreenderia, seria pior do que foi. Então, o nosso familiar desencarnado, ele permanece vivo numa outra dimensão, mas essa dimensão está muito próxima de nós. É muito fácil e está acontecendo uma coisa muito bonita agora, porque está fazendo parte da transição, dessa mudança que a Terra está passando. A comunicação entre os dois planos, físico e espiritual, além da psicografia, está se intensificando através do sonho. O sonho que é quando nós dormimos, né? O sono físico, à noite, o nosso espírito sai temporariamente, mas permanece ligado ao corpo, e é onde que nós vamos nos reencontrar com os nossos familiares, né? Nós vamos em lugares que já passamos, nós vamos em ambientes diferentes do que nós conhecemos, a gente ali vai se reencontrar com amigos, com familiares e também com os inimigos também. É a viagem que o espírito faz. E está acontecendo muito o encontro, né? O reencontro com os familiares desencarnados. As pessoas têm tido sonhos maravilhosos, eles fazem muita pergunta sobre isso. É mais um meio que está se tornando muito ostensivo na comunicação entre um espírito encarnado e um espírito desencarnado. E isso vai evoluir cada vez mais conforme a Terra vai evoluir como ela está evoluindo. Tá bom? Eu queria falar com essas palavras, levar a vocês todos que não se desesperem ao perder um familiar pela morte física, não caiam em desespero, não caiam em depressão, continue, me desculpe, continuem a sua vida aqui na Terra. Eles fizeram a parte deles, você tem que fazer a tua. Nenhuma morte acontece por acaso, tudo é planejado antes de nós virmos para cá. É um acidente, é uma enfermidade, é uma tragédia, nada acontece por acaso. Se algo acontecesse por acaso, onde estaria então a misericórdia e o amor de Deus? Porque Ele controla tudo. Não tem acreditado que não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus? Então, o seu familiar desencarnou, faleceu, né, morreu. Calma. É difícil, é dolorido. Eu entendo. Causa em você muita dor, muita saudade, mas transforme essa dor, transforme esta saudade, sabe, em lembranças boas e mostre ao seu familiar que está lá na espiritualidade que você está aceitando ou já aceitou a morte dele, para que ele também, ele vai receber a tua prece, o teu pensamento, para que ele também se sinta seguro. Porque nós transmitimos a eles, o que nós transmitimos a eles sentem, eles percebem, assim que podem receber tudo isso. Então vamos deixá-los felizes, para que eles possam progredir, eles possam estudar, eles possam trabalhar, continuar a caminhada deles, mas eles vão estar sempre conectados com você. E você aqui na Terra, vamos continuar a vida, vamos continuar o nosso estudo, os nossos relacionamentos, esposa, marido, pai, filho, vamos ao nosso trabalho normal, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar do nosso físico, porque enquanto estivermos na Terra, nós temos algo para fazer. Tá? Cada um tem o seu momento certo para deixar a Terra. E existem 1 milhão de maneiras de acontecer para que deixemos a vida aqui na Terra, para que pereçamos fisicamente. Jesus só nos trouxe boas mensagens, de muita esperança. Leiam o Evangelho, conforte-se,
não importa a tua religião, mas procure o seu dirigente espiritual para que ele possa te confortar, te amparar, te dar força para você. Não é só no Espiritismo, em tantas outras religiões, desde que sejam boas e corretas, né, vai te dar o amparo necessário. O Espiritismo já vai um pouco mais fundo, né, ele consegue dar uma ótica um pouco mais ampliada, tá bom? Que vai trazer para você um pouco mais de tranquilidade, de felicidade, entre aspas, né, mas de conforto, para você poder seguir a tua vida aqui na Terra. Gente, fica com Deus aí. Depois a gente fala mais sobre isso. Pode fazer sua pergunta aí, você aqui do YouTube, você dos grupos do Face, do WhatsApp, tá? Vamos responder as suas perguntas, tá? Obrigado pela tua presença aqui assistindo-me nesse vídeo. Espero que tenha gostado aqui do meu fundo. Aí eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha, ó. Eu fiz tudo isso, tá tudo muito humilde, muito simples, mas é para levar uma imagem boa para vocês, principalmente do Senhor Jesus, tá? E não se esqueça, ali naquela fontinha tem a imagem de Nossa Senhora, né? Nós temos Nossa Senhora, nós temos Jesus, nós temos, você é católico, você tem um monte de santo para poder procurá-los, enfim, nós temos sempre um bom alicerce espiritual, basta procurá-los. Deixemos de ser pessimistas, vamos ser otimistas, perseverar em ter uma vida boa, uma vida saudável e praticarmos o amor, praticarmos a caridade, sermos pessoas boas, amar o nosso próximo, tudo isso como a nós mesmos, tudo isso Jesus pediu para que nós possamos estar sempre assegurados de encontrarmos realmente a paz, o conforto e o esclarecimento espiritual. Grande abraço a todos, espero que gostem do nosso canal do YouTube aqui. Continuo contando com o seu like, bate no sininho para acionar ali para receber notificações e faz um comentário. E se você gostou, faz pergunta, gente, pergunta, nós estamos aqui para responder. E compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, manda esse vídeo para frente. Fiquem todos em paz.